Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio da Saúde do Futuro. E que para mim tem sido também um desenvolvimento interessante estes episódios. E quero partilhar contigo, antes de partilhar a questão semanal, que ontem foi um dia muito importante, um dia que me trouxe muito sentido a este meu projeto da Saúde do Futuro, porque encontramos muitas pessoas hoje em dia com diagnóstico de saúde mental, diagnóstico de depressão, diagnóstico de esquizofrenia, diagnóstico de doença bipolar, e eu acredito que muitas destas doenças, apesar de existir a componente neurobiológica, que é super importante, há também uma componente emocional muito forte e é muito importante, ou seja, que este tipo de doenças seja também acompanhada de uma forma holística, de uma forma transpessoal, de uma forma em que consigamos integrar corpo, mente, emoções, espírito e a parte energética num só e poder acompanhar as pessoas nessa totalidade. E hoje a questão vem de uma pessoa muito especial ao meu coração, a Sónia. E a Sónia diz: Olá, querida Andreia, sou a Sónia. Que bom sentir-te presente. Trouxeste um novo ânimo com a tua presença semanal. Grata, Sónia. Penso para mim, hoje é dia da Andreia estar aqui. Que bom. Preciso da tua ajuda. Preciso perceber o que acontece connosco quando ascendemos a um novo entendimento. Ou seja, ao melhorar o meu autoconhecimento, consciencialização do poder energético das palavras e a vibração que coloco numa ação, sinto que não estou a respeitar os outros, as outras pessoas, e talvez exija demais porque já não imagino como era antes, como era o eu de antes. A consciência de o eu anterior perde-se. Por exemplo, não tolera os gritos e por isso abandona a situação sem discutir. Confuso, não é? Um grande abraço, Sónia. Muito grata, Sónia. A tua questão é a questão de muita gente, sem dúvida. E antes de mais, quero explorar esta situação dos gritos. Os gritos é um tipo de comunicação. Quando as nossas emoções estão à flor da pele e não temos autocontrole suficiente, nós podemos, ou seja, gritar. E, obviamente, para quem ouve os gritos, é difícil tolerar. Eu, por exemplo, e acredito que tem a ver com o aumento da minha autoestima, eu também não tolero gritos. No sentido em que se alguém grita, eu prefiro, tal como tu, entrar em silêncio e mais tarde eu comunico com essa pessoa. Aqui a questão, Sónia, porque os gritos acabam por ser sempre um tipo de agressão verbal, ok? Não significa que não perdoamos, não significa que todos nós já não temos passado por situações em que gritamos, mas de facto, ou seja, quando nós aumentamos o respeito por nós próprios, nós sabemos que esse tipo de comunicação nos agride e nos faz mal. Então é altamente legítimo que tu te afastes sem dizer nada dessas situações. O que eu te sugiro, e é o que eu faço, e obviamente isto é sempre vale o que vale, não é? É só uma sugestão. O que eu faço em situações dessas é comunicar depois com a pessoa, numa altura em que a parte emocional está mais calma. Eu comunico. E muitas vezes, e há pessoas que criticam este meu lado, mas é a minha forma de resolver a situação dentro de mim. O que eu gosto muito de fazer é escrever. Ou seja, se eu sinto que há algum tema e que não consegui falar verbalmente pela pessoa porque as condições de uma comunicação assertiva não estavam lá, então o que eu faço é realmente partilhar aquilo que sinto hum, por e-mail, por carta, ou seja, há muitas formas hoje em dia por mensagem. Agora aqui o importante, e nós temos, quando nós temos aprendizagens na área da comunicação, acontecem de duas situações maioritariamente. Uma é que nós reprimimos aquilo que sentimos e guardamos para dentro. Então não comunicamos aquilo que nos vai dentro, aquilo que é o nosso sentir, aquilo que é as nossas emoções. Outra forma é o explodir, que é eu aguento, aguento, aguento até um ponto em que explodo e acabo por gritar. Uh, Estas são duas formas extremas de lidar
com a comunicação daquilo que sentimos. Obviamente que a forma média, digamos, é a comunicação assertiva, em que eu consigo comunicar aquilo que estou a sentir sem necessidade de gritar, sem necessidade de agredir outra pessoa, sem necessidade de atacar outra pessoa. E aqui vou-te dar também duas sugestões de comunicação assertiva que para mim mudaram a minha vida completamente, que é quando tu queres comunicar com outra pessoa e quando tu falas de será que são as minhas expectativas que aumentaram e que eu não estou a respeitar os outros, ou seja, há aqui sem dúvida uma importância de um equilíbrio nas relações, ou seja, as nossas relações, digamos que são 50-50. Ou seja, eu tenho que respeitar-me a mim 50% e devo respeitar o outro 50%. Obviamente que isto não é linear, mas é para termos uma ideia global. Porque se tu, por exemplo, ao não comunicares com alguém, estás-te a desrespeitar a ti, não é? Então, e quando comunicas com outra pessoa, estás a desrespeitar o outro, onde é que nós encontramos o meio termo? E que estas duas sugestões que te vou dar, espero que ajudem. A mim fizeram-me toda a diferença, que é quando comunicas com o outro, comunicar sempre desde o eu. Eu sinto, por exemplo, eu sinto que não me valorizas quando não colocas o lixo lá fora. Por exemplo. Isto muda tudo, ou seja, até na resposta da outra pessoa, é muito diferente de dizer tu nunca levas o lixo lá para fora. Tu és irresponsável. Ou seja, nós aqui no tu estamos sempre a entrar num ataque e o outro vai reagir à defesa. E muitas vezes a defesa pode ser o gritar e o berrar e o dizer não. Até aqui, ou seja, a partir daqui são os meus limites. Então, isto, o eu, ou seja, falares desde o eu e o falares desde o eu sinto algo quando tu fazes algo. Ou seja, eu sinto é muito, muito importante. Outro aspecto que é muito importante e que para mim também fez toda a diferença é de facto focar aquilo que vamos dizer no comportamento do outro e não na pessoa que temos à frente. Porque se eu digo tu és irresponsável, eu estou a fazer uma ofensa profunda ao ser daquela pessoa. Agora, se eu digo eu sinto-me frustrada, bastante frustrada, quando tens esse comportamento de não levar o lixo para lá para fora, por exemplo. É totalmente diferente. Estamos a manter e a honrar aquele ser que estamos à nossa frente e a respeitá-lo, e estamos ao mesmo tempo a respeitar a nós e o nosso sentir. Porque o que tu dizes, quando nós aumentamos o nosso grau de consciência, obviamente que ficamos mais exigentes. E muitas vezes esta exigência reflete-se por uma maior proteção a nós próprios. Que é caramba, isto faz-me mal. Mas a outra pessoa, obviamente, é um ser humano que está no seu estadio de desenvolvimento, que pode estar até mais elevado que eu, não interessa, porque no fundo somos todos iguais e há esta questão do somos todos um. E é importante então ouvir o outro lado, porque o outro lado também é diferente de nós. E acho que isto é realmente o segredo de hoje em dia. O José Maria Dória, da Escola Transpessoal, ele diz que antigamente as pessoas, para se desenvolverem espiritualmente, iam para mosteiros. Hoje em dia entram em relacionamentos, seja eles quais forem. Ou seja, os relacionamentos é a arena onde tudo acontece, onde as nossas sombras aparecem, onde tudo aquilo que nos irrita nos outros é um reflexo de algo que nós não aceitamos dentro de nós. E isto é-nos para navegar dentro de nós próprios e encontrar, digamos, as chaves das soluções às nossas questões. Agora, na tua questão, parece-me mesmo que, que pode ter a ver com esta questão da comunicação assertiva e da importância de tu respeitares o teu sentir, proteger aquilo que sentes e comunicá-lo, e ao mesmo tempo comunicar e respeitar a outra pessoa. Ou seja, nós temos expectativas sobre outras pessoas, é sempre perigoso. Porque estamos sempre dependentes, colocamos numa posição de dependência das expectativas que temos em relação a outra pessoa. Obviamente que também muda tudo se estamos a falar de relação de casal, se estamos a falar de relação com os filhos, se estamos a falar de relação de trabalho. Em cada um destes locais, não é, de ação, existe um papel a representar. E aí também deves refletir sobre, ok, neste papel compete-me ter esta exigência, por exemplo. Claro que num filho, hum,
é importante que ele saia a horas de casa, não é? Então isto é uma expectativa altamente válida. Agora, por exemplo, se é o meu companheiro que tem uma forma de ver a vida diferente de mim e eu tenho a expectativa que ele esteja sempre ali, sei lá, para me dizer que sim a tudo, e estou a dar um exemplo, obviamente que esta expectativa já vai nos criar sofrimento, porque a outra pessoa tem o mesmo direito que eu nessa interação e nesse respeito mútuo, digamos assim. Por isso, Sónia, muito grata pela tua questão e a minha proposta desta semana é esta. Protege a tua vulnerabilidade. Honra a tua natureza. E como somos todos um, quando eu protejo a minha vulnerabilidade, eu aprendo também a proteger a vulnerabilidade da outra pessoa e a respeitá-la. E quando eu honro a minha natureza, e se a minha natureza é diferente da natureza do outro, eu começo também a honrar a natureza da outra pessoa e a criar estes relacionamentos saudáveis, em que ambas as partes crescem e se apoiam mutuamente e evoluem digamos, essa energia do amor. Muito grata pela tua atenção, Sónia, muito grata pela atenção de toda a gente que nos escuta. Reflitam sobre esta questão importante que é o nós respeitarmos a nossa natureza e aquilo que a nossa alma quer. E é muito importante, há muitas patologias de saúde mental que têm tudo a ver com desvios, digamos, de propósitos. Ou seja, se a nossa alma, se o meu espírito me pede algo com muita força e eu não o faço, muitas vezes porque tenho bloqueios, de alguma natureza, ou seja, o que vai acontecer é que a própria vida vai mostrar-me esse desequilíbrio através de uma doença. Por isso, atenção, muito respeito ao nosso corpo, muito respeito à nossa natureza. E se precisas de ajuda, pede ajuda, é muito importante. Ou seja, nós estamos cá para nos ajudar uns aos outros e para nos apoiarmos. E tenha uma boa semana na companhia de quem mais gostas. Honra as tuas relações e diverte acima de tudo. O sol está a aparecer novamente e é um convite a desfrutar da vida e a desfrutar realmente do quão especial é cada pessoa na nossa vida. Muito grata e uma boa semana.